pessoal! Bom, não sou Juju Almeida, mas hoje eu vim aqui para gravar um vídeo especialmente para vocês para falar nada mais nada menos do que do meu livro. Que, para quem não sabe, o Diário da Garota em Crise é meu quarto livro, na verdade, mas o motivo de eu fazer um vídeo e estar aqui hoje conversando com vocês é a repercussão que esse livro vem tendo. Eu me surpreendi com o fato de que eu vendi 25 livros, ok, na verdade foram 23, em apenas uma semana. E olha assim que eu fiz uma promoção que vai rolar para a segunda remessa, mas assim, eu nunca tinha vendido livro tão rápido. Nem a editora, com quem tá, por exemplo, 13 Contos, conseguiu vender 30 livros em uma semana. Ou, no caso, 25. E a minha ideia da remessa ser de 25 livros foi realmente inspirada no quanto foi vendido pela editora do livro anterior. Porque, assim, eu pensei, eu não vou fazer 100 livros pra ficar aqui comigo pra sempre. E, de repente, assim, as pessoas queriam muito ler a história e vendeu. E nisso, inclusive foi de brinde. Teve pessoas que eu negociei pra ficar pra próxima remessa. Tem gente na lista de espera, esperando a remessa que tá pra chegar. Inclusive, fiquem ligados, porque em breve eu vou falar mais sobre a nova remessa e as promoções que vem com ela. Bom, mas eu vim aqui pra falar do livro. O que mais me surpreendeu, mesmo com as pessoas que já leram a história, é o fato de que todo mundo diz que a história é triste. Bom, eu admito que eu parei um pouco, fui ler como leitora e concordo com vocês, a história realmente é triste. Mas, além disso, as pessoas começaram a comentar sobre os personagens que elas gostaram, os personagens que elas não gostaram, o que elas queriam mudar na história. Por exemplo, muita gente me questionou por que determinadas personagens, não vou falar qual porque vai ser um baita spoiler, morrem na história. E a resposta eu já dou aqui pra você que não leu ou que vai ler. Elas precisam morrer pra explicar o comportamento da protagonista no final. Outra coisa que eu observei é que eu criei dois protagonistas, ou no caso, pra quem não sabe, a história tem um triângulo amoroso, que vão ser odiados. A minha ideia ao criar o triângulo amoroso foi criar teams, vamos dizer assim, shippers. Que as pessoas fossem torcer pra que a Ana ficasse com o Bruno ou que a Ana ficasse com o Gustavo. E o que aconteceu é que as pessoas não querem que ela fique com nenhum deles. E eu fiquei chocada, porque inclusive os personagens são baseados em pessoas reais. Eu tô criando, tipo, pessoas que odeiam essas personagens, assim, gratuitamente. E que, talvez, eu fico pensando, imagina se elas soubessem que são pessoas reais. O quanto iriam odiar essas pessoas de graça, assim. Mas foi muito engraçado, porque no fundo eu concordo com o que uma das minhas leitoras me disse. E essa leitora não é minha amiga, então, assim, o feedback dela é muito válido. Que o Bruno e o Gustavo são dois personagens que não sabem o que querem da vida e, tipo, gente, eles são muito babacas. E eu concordo com elas. Mas, assim, como eu falei pra própria leitora, vem aí o Para Sempre, no ano que vem, ou daqui a 4 anos, né? E eu espero que, pelo menos, assim, o Bruno consiga se redimir. O Gustavo vai aparecer, mas você vai descobrir no próprio livro que ele foi muito idiota mesmo, principalmente no final. E acho que nem eu gostaria que ele tentasse se redimir, porque se alguém fizesse comigo o que ele faz com a personagem, eu gostaria que essa pessoa sumisse da minha vida. Nem tentasse conversar, nem nada. O Bruno ainda tem seus motivos pra tentar se redimir, você vai ler o Para Sempre, vai descobrir alguns spin-offs que eu soltei no 13 Contos de Amor ou Não, outros que eu solto no meu blog, é só ficar acompanhando que você vai saber muito sobre essa história. Mas, enfim, hoje eu vim falar mesmo é do diário. E algumas curiosidades eu vou trazer pra vocês nesse vídeo, tentando não me prolongar muito. Então a minha ideia é falar 5 curiosidades sobre o Diário da Garota em Crise. A primeira curiosidade é que o livro é realmente triste. Não é um drama, no caso, não é uma história feliz. Até a metade você acha normalzinho, assim, beleza. Mas depois você percebe que a história fica extremamente pesada. E a ponto de você sentir isso, viver as emoções da personagem, principalmente porque o livro é em primeira pessoa. Eu não sou uma autora detalhista, então não se preocupe, assim, você vai conseguir ler, mas você vai se perguntar por que a menina passa por tanta desgraça. Então, já aviso, a história é triste. Se você quer uma história com um final feliz, procure outro livro, não o meu. Ou outro dos meus livros, por exemplo, Doce Vida de Ana, é uma história com um final feliz, com aquele ar de conto de fadas, feliz para sempre. Então talvez você goste mais desse. Mas enfim, vamos lá. Estamos falando do diário aqui. A segunda curiosidade sobre o Diário da Garota em Crise, eu já falei aqui, e é que ele levou 4 anos para ser escrito. Mas assim, não é 4 anos do nada.
teve muito motivo pra isso. Primeiro porque quando a gente escreve um livro, a gente pode até terminar em 6 meses, mas a gente passa por tanta revisão, e eu não digo revisão de texto, de português e, vamos dizer assim, se a frase tá concordando, né? É revisão mesmo de você se perguntar se a história fará sentido para quem está te lendo. Porque assim, não adianta a história fazer sentido só pra mim, entendeu? Se a história só faz sentido pra mim, eu não tô contando uma história pra ninguém. Então, a história precisa fazer sentido pra quem tá lendo. E nisso aí foram muitas revisões, principalmente da parte 1 e 2. E o outro motivo que me levou a levar 4 anos pra escrever é que, quando chegou na parte 3, eu não tinha ideia do que fazer em alguns capítulos, o que explica por que acontece tanta morte, tá? Então, não me culpe. Eu precisava criar tragédia pra fazer a história andar. Mentira. As tragédias acontecem pra justificar o final. Então, assim, relaxe. A terceira curiosidade que eu trago sobre o Diário da Garota em Crise é que muitas das personagens que estão presentes nessa história são baseadas em pessoas reais. Ou seja, eu me inspirei em pessoas que cruzaram o meu caminho, que foram meus amigos, que foram meus crushes. Tá, essa a gente deixa de fora. Enfim, pessoas que passaram pela minha vida, me marcaram de alguma forma e se tornaram personagens aqui. Então não se assuste se você for um vilão, é que talvez você me marcou negativamente se você tá vendo esse vídeo, né? Mas aqui no diário a ideia foi trazer pessoas reais, que você lesse a história e pensasse, poxa, eu poderia encontrar a Ana na rua, ela poderia ser minha irmã, ela poderia ser minha parente, né, minha prima, ela poderia ser uma amiga. Nesse sentido, as pessoas são reais e os personagens também. Mas não se preocupe, assim, característica física não tem nada, é mais algumas situações, assim, algumas formas, alguma coisa que a pessoa me marcou mesmo e entrou na história. A quarta curiosidade sobre o livro, e essa é muito comentada, é que, bom, o personagem do Bruno é inspirado em uma pessoa que se chama Bruno. Então, mas antes que as pessoas comecem a odiar o menino gratuitamente, nem todos os comportamentos da pessoa real estão expressos no livro. Eu diria assim que foi muita coisa criação pessoal minha. Tanto que eu digo que a homenagem é muito mais no nome do que na personagem em si. Mas, né, deixa abaixo isso. Então, assim, sem ódio gratuito. É só porque as pessoas que leem a dedicatória e os agradecimentos percebem, tipo, que eu falo de um cara que se chama Bruno e digo que dedico o livro pra ele. E a dedicatória é exatamente por causa do personagem. Mas, como eu disse, não. Pessoa, vida real, personagem, tem suas diferenças. Lembre-se que, acima de tudo, essa é uma história de ficção e qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. A quinta e última curiosidade sobre o livro é que, na verdade, não era para ele ter sido dividido em 3 partes e muito menos ter uma continuação. O livro terminava exatamente na parte 2, que eu não vou contar o que acontece porque é um baita de um spoiler, e depois ele ia pro epílogo. E no epílogo não tinha um acontecimento que é a última frase do livro. Que, olha só, ter que dar uma curiosidade sem dar spoiler é desse jeito mesmo. E no caso, o livro realmente terminava ali e pronto, acabou. E eu diria que o final era talvez um pouquinho mais feliz e menos misterioso. De repente eu tive uma ideia de mudar tudo numa dessas 1000 revisões de leitura, muito antes de eu terminar a parte 2, e trazer algumas coisas diferentes. E daí surgiu a parte 3, surgiu o personagem do Gustavo, que não existia. Inclusive, pra quem ficou curioso, era o personagem do Matheus, que era mais importante antes. E então, quando surgiu o personagem do Gustavo, eu falei, eu tenho que dar um sentido, né, pra essa pessoa aparecer na história e fazer ele participar de alguma maneira. E nisso foi, e quando eu vi, assim, surgiu uma parte 3, eu tive que mudar algumas coisas e assim a história virou o resultado final que hoje vocês conhecem ou poderão conhecer. Como eu disse, fiquem ligados que a segunda remessa tá chegando. Mas enfim, terminamos o vídeo aqui. Essas foram as curiosidades do Diário da Garota em Crise que eu queria contar pra vocês. E eu espero que quem esteja lendo o livro esteja gostando, me dê um feedback, me conte o que achou, me conte quais personagens amou e quais personagens odiou. Então, um beijo e a gente se vê por aí.